A gente tem recebido até algumas perguntas, informações das pessoas dizendo que eu não sei o que quer dizer aquela liberdade econômica que o Bolsonaro já sancionou lá, acho que 1 mês, 2 meses atrás. Então, o que essa lei da liberdade econômica tem a ver com a gente, né? Eu estou recebendo aqui o nosso convidado, que é contador e que vai falar um pouco das vantagens dessa lei, principalmente para empreendedores, que é o Fernando Baldissera. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo bem. Tudo bem, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente para esclarecer algumas dúvidas, né? Perfeito. Na verdade, essa lei de liberdade econômica, ela muda um pouquinho as relações de trabalho, né, com os empreendedores. Qual é a principal mudança que você acha que a gente precisa entender? Talvez a principal mudança que ela traga é o cadastro automático das empresas. Então, a partir de agora, as empresas vão ter a oportunidade de fazer o seu cadastro inicial e, posteriormente, vai ter a análise deste processo. Então, inverte-se um pouco a lógica de análise. Obviamente que isso não quer dizer que vai criar insegurança jurídica. Esses contratos serão analisados, o trabalho será feito de análise, mas uma análise posterior. Ou seja, assim que ele entra no portal que será criado agora em decorrência dessa lei, ele consegue fazer o seu registro da sua empresa e primeiro ele vai fazer o registro. O registro vai sair, vai ser o número de CNPJ dele, vai ser todas as inscrições dele e posteriormente Estado, município, governo federal vão se manifestar a respeito daquela situação. Essa é a promessa da lei. Obviamente que isso depende de uma estruturação de sistemas, né, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais. Mas a lei prevê essa... E o importante é que vai diminuir o tempo, né, também, de que esse registro vai ser feito. Isso, é importante até... Diminui a burocracia, né? Diminui a burocracia, importante até ressaltar, o estado de Santa Catarina hoje talvez seja o estado onde o funcionamento da junta comercial seja o estado exemplo para todo o Brasil. Hoje uma empresa pode ser aberta na junta comercial em minutos. Né? É possível hoje que um processo dê entrada na junta comercial às 2h da tarde e às 2h30 ele seja analisado. Isso, obviamente, tem uma variação, depende de uma fila. Alguns processos são analisados com uma demora um pouquinho maior, mas isso já é possível hoje no modelo que a junta comercial está. Então, a gente vai precisar trazer isso para análise do Estado e também para análise dos municípios. Hoje, talvez, o principal impasse, o principal problema para a abertura de empresa esteja, o gargalo está nos municípios, principalmente nos maiores municípios. Claro. Então, pelo menos aqui em Santa Catarina, o que era bom já pode ficar melhor também. Exatamente. É isso. Exatamente. Por exemplo, eu tenho aqui esse número de registro que servia apenas para a junta comercial, é isso que é o tal do NIRI? Isso. Esse tem fim do NIRI. Fim do NIRI. A ideia é que todo o registro se dê em cima do CNPJ. Certo. E aí, aliado a isso, né, é importante também ressaltar, quando você fazia a abertura de uma empresa, você pagava uma taxa para o governo do estado e você pagava uma taxa para a Receita Federal. Com essa mudança, hoje essa taxa que você pagava para a Receita Federal, você vai deixar de pagar. Você vai pagar apenas a taxa do estado que executa o serviço de análise dos documentos. Então, isso modifica também, reduz um pouco as taxas. Sim, reduz, quer dizer, o cara quando vai abrir uma empresa, ele já fica pensando, poxa, eu vou pagar um monte de taxa. Então agora já reduz um pouco Perfeitamente. Também. Maravilha. Tem um outro aqui também, era essa que você está falando, a fim da cobrança da taxa federal, da abertura da empresa. Isso. Isenção para extinção, ou seja, a baixa da empresa também, se ela for EIRELI, limitada ou EI, empreendedor individual, é isso? Exatamente. Já está funcionando, inclusive, na Junta Comercial. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina foi, se não a primeira, uma das primeiras juntas comerciais do Brasil que fez esse trabalho. Fez esse trabalho e fez o funcionamento disso já acontecer imediatamente. Então, hoje, se você quiser fechar uma empresa no estado de Santa Catarina, você não paga nenhum tipo de taxa se ela for limitada, EIRELI ou empresário individual. Que coisa. Esse EIRELI, só para as pessoas até entenderem, também é como se fosse uma limitada, não? Tem alguma diferença? A EIRELI é empresário individual de responsabilidade limitada, mas ela tem uma exigência de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Ah, certo. Muito importante a tua pergunta, porque essa lei da liberdade econômica, ela traz uma figura que antes não existia, que é o a sociedade unipessoal. Então, o que significa isso? Você pode montar uma sociedade, utilizar as regras da sociedade limitada para uma empresa com uma pessoa só. Antigamente, o que as pessoas às vezes faziam? Ia lá e pegava
eventualmente Parente, um sócio, alguém colocava irmão. 1% nessa pessoa Sei. para poder utilizar os benefícios da sociedade limitada. Isso Entendi. não vai mais ser necessário. Você Olha pode só. abrir uma empresa em seu nome próprio e aproveitar os benefícios da sociedade limitada em virtude dessa criação da possibilidade de uma sociedade unipessoal, uma sociedade unipessoal. Ou seja, isso é também trazido pela lei da liberdade econômica. Espetáculo. Para o empreendedor isso tudo é um fardo a menos, né? Exatamente. E também você, tirando essa exigência do capital social, a pessoa não precisa justificar eventual desembolso de dinheiro maior do que ela necessitaria. Vamos imaginar que uma pessoa quer abrir uma pequena empresa, que o capital necessário seja 50 mil reais. E aí ela tinha que integralizar, além dos 50 mil reais, mais atualmente 48 mil, para fechar os 98 mil necessários para poder ter a limitação da sua responsabilidade. Isso não vai mais ser necessário com a sociedade unipessoal. Maravilha. Arquivamento automático de informações meramente cadastrais? Então agora vai ser automático? Isso é também uma novidade da lei, aquelas informações que são meramente cadastrais, alteração de endereço, eventual alteração de nome, isso também pretende-se que seja automático. Obviamente que todas essas novidades que a lei traz, ela depende de sistemas, ela depende da adequação dos sistemas. Que a partir de agora eles vão ser... Então agora, exatamente, a legislação já está aí posta para que os entes federais, estaduais e municipais possam se adequar à lei. Até é importante dizer isso porque é todo o processo de mudança, né? E mudança que a gente está vendo para melhor também. Sim. Precisa desburocratizar tudo, mudar o sistema para que aí a coisa comece a funcionar do jeito certo. Perfeito. E de um jeito menos burocrático. E espera-se que com essas mudanças haja um aquecimento da economia, né? E que isso gere emprego e renda. Então, você tirando, desafogando o empreendedor, você desafogando o empresário, você tem uma possibilidade muito grande de que as empresas se desenvolvam melhor, se desenvolvam com uma facilidade maior e façam aquilo que elas sabem fazer, que é a sua atividade principal. É produzir, né? Exatamente. Ou os seus serviços também. Até porque é importante o que você está dizendo, porque o governo está esperando gerar pelo menos 3,7 milhões de empregos, né? Isso. Daqui para frente, e que aumente o PIB também aqui do Brasil, o Produto Interno Bruto, em 7% em até 10 anos. Perfeito. Essa, pelo menos, é a expectativa com todas essas mudanças. Isso. Se você analisar os dados estatísticos do Estado de Santa Catarina nos últimos 6 anos, de 2013 a 2019, nós temos uma crescente do número de empresas. Todos os anos nós tivemos uma crescente do número de empresas. E neste último ano nós tivemos um salto um pouco maior do número de empresas constituídas no Estado de Santa Catarina. Então, eu penso que isso é muito importante e é um sinal de que o Estado está no caminho certo, né, de que o Estado está se desenvolvendo, está criando mecanismos para o desenvolvimento econômico e isso é muito positivo para todos nós. Sem dúvida. Nós que empreendemos, nós que estamos na orientação dos empresários, nós que somos os contadores que orientamos os empresários por si só que podem trabalhar de uma forma mais tranquila. Que ótimo. Então, só boas notícias, né? Por enquanto. Perfeitamente. Esperamos que continue assim. Esperamos que a notícia continue sendo boa. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui, hein? Obrigado Ótima também. noite para você. Obrigado mesmo. Até mais.